Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Dando sequência à nossa exposição acerca do pedobatismo, ok? Apenas ressaltando e recapitulando tudo o que lhes apresentei até o momento, no primeiro vídeo, né, dessa minha exposição, eu lhes apresentei o que não é o batismo à luz das Escrituras. No segundo vídeo, eu lhes apresentei o que de fato é o batismo. E, portanto, o batismo seria o símbolo do selo da aliança e do ingresso da pessoa na igreja visível. É interessante nós atentarmos porque o batismo, ao qual é a substituição da circuncisão judaica na antiga aliança, não é? Foi instituído e ordenado por Deus que fossem aplicada a circuncisão nos infantes. Não, é? Não foi aplicada como ordem nos adultos, mas tão somente o menino em seu 8º dia. É interessante porque Deus poderia muito bem instituir e ordenar a Abraão, não é, que a circuncisão deveria de ser aplicada apenas em adultos, apenas naqueles que poderiam fazer uma profissão pública de fé e tinham consciência do que estavam fazendo. Contudo, Deus ordenou que o menino, em seu 8º dia de nascido, deveria de ser circuncidado. É interessante, e nós temos isto no batismo cristão, e por isso os infantes devem ser batizados, não é? Bem como a semelhança da circuncisão na antiga aliança. E para este terceiro vídeo, e pretendo gravar outro ou outros ainda, não é? A minha pretensão é apresentar-lhes algumas objeções, as mais conhecidas, que são levantadas contra o pedobatismo, não é? As objeções daqueles que são avessos a essa prática e esse costume teológico, bíblico e histórico, não é? Deixado pela igreja ao longo dos séculos. A primeira objeção que é levantada contra nós pedobatistas é que não existe mandamento bíblico explícito dentro do Novo Testamento ensinando que se deve batizar crianças. É interessante, meus irmãos, e é uma grande verdade. Não existe um mandamento ou um texto bíblico tratando explícita e claramente que devem ser batizadas as crianças dentro do Novo Testamento. Bem como também não existe, não é, nenhum texto bíblico ou mandamento dentro do Novo Testamento que, de forma clara e explícita, mostre que apenas adultos devem ser batizados. Não existe mandamento ou texto bíblico dentro do Novo Testamento que ensina que o batismo deve ser aplicado somente a adultos. Não existe mandamento explícito de batismo infantil dentro do Novo Testamento, como alguns ensinam e objetam, não é? Na verdade, se tivessem, não haveria necessidade para debates, não é? E exposições como esta. Também não existe mandamentos e doutrinas bíblicas explícitas ensinando que o domingo é o dia do descanso cristão. Não existe. Não existe também nada explicitamente que as mulheres devem de participar da ceia do Senhor. Não existe. Também não existe nada explicitamente tratando acerca da doutrina bíblica fundamental da Santíssima Trindade. Todavia, aqueles que são avessos ao pedobatismo creem até os ossos, não é, nessas doutrinas e nesses ensinos que estão exarados na Escritura. Não é pelo fato, né, de uma doutrina não estar explicitamente na Escritura que ela não é bíblica. Uma doutrina, para ser bíblica, não precisa estar explicitamente na Escritura, mas pode ser entendida pela lógica e pela clareza de textos bíblicos através do seu ensino geral. É exatamente isto que corrobora ou ratifica a Confissão de Fé de Westminster. O que é a Confissão de Fé de Westminster? É um documento teológico do século XVIII criado pelos puritanos. Foram homens santos e piedosos que sentaram-se com a Bíblia aberta
a fim de promulgar um documento teológico sério, coerente, congruente, correto e mais próximo das Escrituras. Essa confissão é adotada pelas igrejas presbiterianas. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na parte ou no parágrafo 6, ela ensina o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória de Deus e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica, preste atenção aqui, pode ser lógica e claramente deduzido dela. Portanto, embora não está de forma clara e explícita, mas o seu conceito e o seu ensino está de acordo com textos bíblicos que nós já discorremos e podemos discorrer muito mais, através do seu ensino geral, ok? É isso que entende o pedobatismo, não é? Que através do ensino geral da Escritura e das alianças, não é? No decorrer da história da raça humana, Deus trabalhou através da circuncisão e posteriormente agora na nova aliança através do batismo. Esse é o primeiro ponto e eu creio que fora refutado. A segunda objeção, né, que é levantada aos pedobatistas é a seguinte: Jesus só foi batizado aos 30 anos de idade. É interessante nós atentarmos para isto porque o batismo de João Batista não é um batismo cristão. O batismo de João Batista, meus irmãos, ele serviu para aquela época, para aquele período, para aquele contexto. O batismo de João apontava para o advento, a vinda de Cristo. O próprio João disse e declarou: eu apenas estou dando um exemplo. Todavia, ele, Cristo, não é, vos batizará totalmente diferente. O batismo de João não é o batismo cristão. Tanto é que em Atos capítulo 19, verso de número 3, Paulo chega em Éfeso e encontra os crentes que foram batizados, não é? Crentes ou supostamente crentes, não é? Que foram batizados por João. E Paulo pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a resposta deles, não é, com clareza, foi a seguinte: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo então faz outra pergunta: então em que vocês foram batizados? Não é? Em que batismo? Aí eles respondem: nós fomos batizados no batismo de João. É interessante porque uma pessoa que não conhece e não sabe quem é a pessoa bendita do Espírito Santo, logo não é um salvo ou um eleito. Portanto, o nosso batismo, o batismo cristão, está explícito no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, versos de números 19 e 20. Ali está o nosso batismo, o batismo cristão, que não tem nenhuma conexão ou ligação com o batismo de João. O batismo de João, não é? O batismo de Jesus, não é? Melhor dizendo, por meio de João, tinha a ver com o marco de início, o pontapé inicial para o ministério terreno de Cristo. E isto nos remete na época veterotestamentária, onde o sacerdote deveria de passar, por exemplo, pela lavagem da água, conforme Números capítulo 19, verso de número 7, bem como o livro de Levítico capítulo 8, verso de número 6. Além disso, além de passar pela lavagem da água, o sacerdote deveria de ter 30 anos de idade. Isso é corroborado, por exemplo, em Números capítulo 4, verso de número 3. Portanto, o batismo de Jesus tem a ver com o início do seu ministério terreno, público. Portanto, ele deveria sim ser batizado, pois ele representava assim o seu ministério, à semelhança do ministério sacerdotal, onde deveria de passar pela água e deveria de ter 30 anos de idade. Além disso, João Batista, não é? Ele já vinha dessa linhagem sacerdotal levítica, conforme o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso de número 5. Portanto, meus irmãos, o batismo de Jesus tem a ver com o seu advento, não é? Do ministério terreno e, portanto, o seu ministério sacerdotal. Eu pretendo dar sequência a outras objeções e eu gostaria que vocês continuassem assistindo
não é? E, portanto, creio que será bem edificante para todos nós. Ok, meus irmãos? Abraço.